Bom pessoal, boa noite a todos, eu sou o Eduardo do canal Spoiler da Vida Real e hoje eu estou trazendo uma notícia aqui, vamos dar uma lida aqui mais uma vez para a gente dar uma comentada aí e ver o que tá rolando nesses últimos dias, né? Então tá aqui, ó, a STF diz que Forças Armadas não são poder moderador, notícia do Renova Mídia, tá? Aí tá aqui, os poderes do Presidente da República sobre as Forças Armadas não são absolutos, diz Luiz Fux. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, concedeu uma liminar nesta sexta-feira, fixando que as Forças Armadas não atuam como poder moderador em um eventual conflito entre os três poderes. A decisão do ministro atende a um pedido do PDT, que apresentou ação questionando pontos de leis complementares que tratam da atuação das Forças Armadas. Em sua decisão, Fux afirmou: a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Bom, gente, está aqui a notícia do site Renova Mídia e, como sempre aqui para variar, nós vamos dar uma comentada a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o STF não está nem aí mais para a Constituição, os caras não estão ligando mais para nada, já rasgaram a Constituição há muito tempo e estão limpando a bunda com elas. Então é isso que está acontecendo. Na prática, essa decisão dele não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque uma vez garantido na Constituição que o Exército, as Forças Armadas, elas servem para a defesa nacional, assim será feito. Então vamos supor, se o Executivo atentar contra os outros dois poderes de uma forma assim veemente, é lógico que alguém vai ter que tomar uma providência e acabar com tudo isso. Acontece que hoje não é o Executivo que está fazendo isso, é o próprio Judiciário, é o próprio STF que está fazendo isso. E como que o STF está fazendo isso? Toda decisão do presidente, toda decisão que o presidente toma, entra algum partido de esquerda com alguma representação no STF e o STF vai e barra tudo. Então é assim que está acontecendo. O governo do Jair Bolsonaro ele vem sendo sabotado de todas as formas. Ele vem sendo sabotado também pelo Congresso, no qual está deixando todas as suas medidas caducarem, ou seja, ele mandou um projeto de lei, ele mandou a medida provisória, nada é votado. Então o governo dele vem sendo sabotado de todas essas formas. Mas só que o STF está agindo de uma maneira que ele está meio que forçando, mas assim, não está dando a cartada necessária para que o Exército atue. Ou seja, eles ficam falando. Essa decisão que o Luiz Fux tomou hoje é uma decisão completamente irrelevante, se você for analisar o ponto de vista prático, porque na Constituição não é isso que diz. Na Constituição diz que o Exército ele serve para a defesa nacional, e dependendo do ponto de vista, se um poder começa a atacar o outro, o Exército e as Forças Armadas devem ser usadas para a defesa nacional. Então o que vem acontecendo é isso, né? Eles estão forçando para ver se o presidente chuta o pau da barraca e toma uma atitude incisiva contra o judiciário. Porque uma vez que o governo fizer isso, o judiciário já vai falar para a imprensa e a imprensa já vai espalhar para a imprensa internacional. Dali a pouco todo mundo já está contra o Brasil, porque todos os países, a maioria dos países que são esquerdistas, eles já estão contra o governo brasileiro atual, por causa de um assassinato de reputação que foi promovido quando o presidente ainda era candidato. Então vai acontecer esse espalhamento dessa mentira, dessa verborragia internacional, e logo vão vir as sanções, vão vir várias medidas aí que vão acabar por isolar o Brasil por não cumprir medidas democráticas. Então o que eles estão tentando fazer é basicamente isso. No meu ponto de vista, a estratégia do presidente para evitar que algo ruim aconteça, eu acho que a estratégia dele é o seguinte: é terminar esse primeiro mandato dele com algum nível razoável de aprovação, e essa aprovação permita com que ele seja reeleito. Com ele sendo reeleito,
é provável que ocorra uma boa renovação no Congresso, e aqui eu raciocino com vocês. Por que eu acho que vai acontecer uma boa renovação no Congresso? Você pode ver que nas últimas eleições agora, a população brasileira ela tentou renovar o Congresso, ela tentou renovar mesmo. Tanto que elegeu a maior bancada, que foi a do PSL, na Câmara. A bancada do PSL foi a maior bancada eleita, né? Mas logo, o que aconteceu? Todo mundo já sabe. A maioria pulou do barco, né? Porque são traidores, usaram do nome do Jair Bolsonaro para conseguirem serem eleitos. E uma vez que eleitos, começaram a pular do barco e começaram a atacá-lo de todas as formas que vocês podem imaginar. Então eu creio que a estratégia do presidente seja essa: é conseguir se reeleger de alguma forma, com uma boa aprovação, e também ele está ciente, e eu estou ciente também, que pode ser que aconteça uma boa renovação no Congresso. Porque o brasileiro, ele tentou, igual eu falei agora, o brasileiro ele tentou renovar o Congresso, só que não conseguiu, porque muitos traidores enganaram seus eleitores. E uma série de deputados aí do PSL, delegado Valdir, um monte de deputados que foram eleitos aí e que não tardaram, pularam do barco. Então eu creio que nas próximas eleições o eleitor já vai estar mais atento com isso se não censurarem a internet, igual estão tentando censurar, né? Então eu acho que o eleitor ele vai estar mais atento com essas medidas e vai conseguir fazer uma filtragem melhor dos candidatos que surgirem dizendo-se conservadores. O brasileiro vai fazer uma filtragem melhor e vai conseguir eleger melhores deputados. Com melhores deputados eleitos, com melhores senadores eleitos, vai acontecer algo muito melhor do que está acontecendo agora. Os projetos do presidente vão começar a passar pela Câmara, sem o toma lá da cá que a gente tanto conhece. Então é preciso, nesse ponto, que você entenda uma coisa. É uma aulinha de eleição aqui para vocês. Quando a gente elege o senador, beleza, a gente vai lá, vota no senador, e aqueles votos que você deu para aquele senador não vai servir para eleger outros senadores. Algo diferente acontece na Câmara. Quando você vota bastante em um deputado, quando um deputado ele tem bastante votos, o que acontece? Outros deputados da coligação, da qual ele pertence, vão ser eleitos. Então vamos supor, vamos pegar por exemplo o Eduardo Bolsonaro, se não me engano ele foi o deputado mais bem votado do Brasil, se não me engano, se não me falha a memória. Então uma vez que vamos supor que você votou nele, e uma vez que ele recebeu bastante votos, os votos que ele recebeu vão servir para eleger outros deputados da coligação da qual ele pertence. É aí que mora o verdadeiro perigo. Porque não basta você apenas votar no deputado, você precisa investigar a qual coligação ele pertence e você precisa ver também quais são os deputados que estão nessa coligação e investigar a vida desses deputados. É um trabalho árduo? Mas tem que ser feito. Se não for dessa forma, a gente não consegue mudar, a gente não consegue renovar o Congresso. Então, é preciso que vocês tenham muita atenção nisso nas próximas eleições. Para senador, voto direto. O voto vai ser direto para aquele senador. Ele não vai eleger outros senadores. Na Câmara já acontece diferente. Se um deputado for muito bem votado, o voto dele vai eleger outros deputados da coligação da qual ele pertence. Então é preciso investigar a vida desses outros candidatos que pertencem à coligação daquele deputado que você pretende votar. Sintetizando tudo é isso. E outra coisa que eu creio que o presidente vai fazer, depois dessa explicação que eu dei aqui, outra coisa que eu acredito que o presidente vai fazer vai ser o seguinte: ele precisa esperar, igual eu falei agora, ele precisa esperar. Ele quer terminar o primeiro mandato dele com uma boa aprovação para tentar essa renovação da Câmara, e uma vez acontecida essa renovação da Câmara, ele vai começar a trocar os ministros do STF que estão se aposentando. Acho que no fim desse ano o Celso de Mello vai se aposentar, ele já vai poder indicar um novo ministro, e no ano que vem é o Marco Aurélio Mello, se eu não me engano, ele vai se aposentar também. Então no primeiro mandato do Jair Bolsonaro,
ele vai indicar 2 ministros da Suprema Corte, do STF. Se eu não me engano, se ele cumprir 2 mandatos, ele vai conseguir trocar 4 ministros. Então, se você for analisar a longo prazo, a médio e longo prazo, você vai ver que ele conseguindo terminar esses 2 mandatos, a população contribuindo, votando direitinho, igual votou nas últimas eleições, votou consciente, mas fomos enganados, na próxima nós vamos estar espertos com isso. Se a população tiver essa paciência para poder esperar as águas correrem e a gente conseguir fazer a renovação necessária, tanto na Câmara como no STF, através do tempo, se o brasileiro conseguir entender isso, a gente consegue jogar o jogo, a gente consegue trazer eles para o nosso campo, a gente consegue trazer os nossos inimigos para o nosso campo. Então é necessário que a gente compreenda isso, é necessário que a gente tenha paciência, é necessário que a gente confie no presidente e é necessário que a gente espere o tempo passar. Lógico, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos cobrar tanto o Congresso como a Suprema Corte sempre. É preciso haver essa cobrança. Mesmo quando nós cobramos aqui nas redes sociais ou nas ruas ou em manifestações, eles já estão fazendo o que eles fazem. Imagine se a gente não cobrar. Então, tenha calma, não desanime, as coisas são dessa forma mesmo, esqueça essa de intervenção militar, isso não vai acontecer e não é bom que isso aconteça, porque o Brasil vai se ferrar internacionalmente falando por causa das sanções. Então, isso não é bom, é necessário que nós tenhamos paciência para esperar a renovação tanto da Câmara como do Senado e como do STF, para daqui no final de 2 mandatos do governo do Jair Bolsonaro, nós tenhamos uma boa mudança no nosso país, com leis bastante úteis, aprovadas para o cidadão, e também com um desenvolvimento maior do nosso país, nosso país conseguir virar uma verdadeira potência, como ele cresceu, como ele foi criado para ser, como ele foi projetado desde os tempos do Império. Tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Tenha calma, tenha bom ânimo e vamos apoiar o nosso presidente e vamos lutar. Não vamos desanimar, vamos ser diligentes, vamos prestar atenção, não vamos dormir no ponto e vamos acompanhar para ver o que acontece, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e nos próximos vídeos nós vamos estar fazendo mais comentários aí, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima.